Hoje estamos acompanhados aqui, além de vocês e da Carlinha que está aí, do meu querido Albert Einstein, que está dizendo aqui um oi para vocês. Estamos aqui na terra do Einstein, né? O Hélio está olhando que não viu direito, olha ele aqui. E também do livro, né? Kafka e a Boneca Viajante, que é uma das inspirações aí para a peça Caro Kafka, da qual a gente vai estar falando hoje, né? Bom, eu queria dizer muitas coisas. Então, primeira coisa que eu queria dizer é que eu estou super feliz, porque nós estamos, então, abrindo, olhem só, né? A quarta temporada do Book Club do Genan, já é o quarto ano desse nosso encontro. Oi, Verinha! Nós que começamos, então, né, durante a pandemia, para justamente tentar, ao contar histórias, buscar um sentido, né, para aquilo que a gente estava vivendo. Naquele momento, eu sempre dizia que, então, a gente ia fazer uma viagem, né, um retorno ao básico, na nossa raiz, que era a literatura, e a partir de então a gente não parou mais, né? Então eu estou muito feliz de estar hoje começando essa quarta temporada do Book Club aqui ao lado da Andréia, que está sempre comigo, me ajudando a organizar, e a Davina, que também nós três temos aí cuidado mais de perto do Book Club, de vocês todos do Genan, e também dos nossos convidados e dos membros do Book Club que também estão aqui presentes. A Célia voltando hoje, né? Já falou que está contente de estar voltando. Então, eu estou bem feliz aqui de poder abrir essa quarta temporada. E não podia estar mais feliz de abrir essa quarta temporada com a nossa convidada, que é a Carla Kinzo, né? E hoje, muito embora a Andrea tenha, ao longo aí do ano passado, né, principalmente, liderado aí as reuniões, né, e feito as apresentações, hoje, não só porque é o primeiro encontro da temporada, mas eu também, a Andrea, acho que meio que sonhou com isso, e eu também acordei pensando nisso, que eu gostaria de ter a honra de poder falar um pouco da Carla, né? Tem aqui um monte de coisa, assim, que eu vou falar depois, que são os dados biográficos e as coisas que a Carla já fez, né? Mas eu acho que, não sei se vocês todos tiveram oportunidade de assistir, né, a peça, e a gente já de cara agradece a oportunidade de poder assistir a peça, mesmo de longe, né, pela gravação. Como vocês tiveram oportunidade de ver, é uma performance que fala de histórias, né, é um texto que fala de texto, né, de história. E eu queria começar com uma história, então, né, que é assim, não sei se todos sabem que Carla foi minha aluna, né, minha aluna de mestrado e doutorado, então, E da graduação também, né? também. E, então, a gente está junto aí há muitos anos, que bom, que privilégio, né, ver esse crescimento aí da Carla e esse desabrochar de tanta coisa bonita. Mas, assim, lá pelas tantas, há muitos anos atrás, que eu não lembro, não vou saber nem dizer quantos anos atrás, nós estávamos, depois, acho que no intervalo de curso de pós-graduação, que, salvo engano meu, devia ser 2013, acho que 2013, eu estava dando um curso de pós-graduação sobre cinema africano, principalmente, e a gente estava na cantina ali da Letras, né, e 2013, digamos que meu filho tivesse aí seus 5, 6 anos, e aí a Carla olhou para mim, a gente estava conversando com outras pessoas, e ela olhou para mim e disse assim, eu não sei, mas eu acho que você vai ser mãe de menina, né? E eu pensei, falei, nossa, que coisa, mãe de menina, né?
estava divorciada, tinha o meu menino. Eu falei, engraçado, eu não vejo essa coisa de mãe de menina, mas aquela dizia, não, mas eu vejo você como mãe de menina, né? E eu falava, tá bom, né? Vamos ver o que a vida nos reserva, né? E aí, né, eu, como vocês sabem, né, eu nunca tive filha de, de carne, mas eu tenho filhas de alma, e a Carla é uma delas, né? Assim como a Andréia é uma delas, assim como o Fabi também é, né? Assim como as minhas orientandas, todas as minhas alunas são, tenho o privilégio de ser mãe de muitas meninas maravilhosas, que eu admiro profundamente, que eu vejo crescer e que, assim, ó, me fazem chorar, né? Hoje, quando eu estava, de novo, né, terminando de assistir ao Caro Kafka, eu caí no choro, né? Porque é isso, né? Alguma coisa de mim fica, né? Em vocês, claro que não tudo, né? Mas vocês são vocês, e é isso que é bonito. Mas um pouco, né, daquilo que a gente conversa, daquilo que a gente vive junto, daquilo que a gente cultiva, fica e frutifica, e isso para mim é muito importante, né? É o que é o meu legado, né? Então, eu agradeço demais, assim, a possibilidade de estar aqui hoje abrindo essa fala da Carla, viu? Mãe de menina com muito orgulho. Eu vou, então, falar para vocês tudo que a Carla é, né? Além de doutora e mestre em letras, né? Dramaturga, poeta, atriz, formada em cinema pela ECA, da USP, em letras também, pela FEFELESH, também formada pelo Teatro Escola Célia Helena. Ela pediu que mencionasse que o último livro de poemas dela, O Satélite, que saiu pela editora Quelone em 2019, teve apoio do segundo edital de publicação de livros da cidade de São Paulo e também foi finalista do Prêmio Nascente. Um livro de poemas maravilhoso. Ela é também atriz, roteirista, colaboradora como roteirista do filme e como atriz, né, também do filme Desterro, da Maria Clara Escobar, que está entrou em cartaz recentemente. O seu texto teatral, A Mulher que Digita, que é um texto excepcional também, eu assisti essa peça do Sesc e foi selecionado, né, para a segunda mostra de dramaturgia para pequenos formatos do Centro Cultural de São Paulo. Assisti no Centro Cultural, não foi no Sesc. No Sesc foi o Fronteira, né? E subiu a cena sob a direção de Isabel Teixeira. Carla escreveu, em parceria com Marcos Gomes, dramaturgo, uma das muitas parcerias da Carla com o Marcos, o infantil Caro Kafka, que acabou de receber, né, neste ano, o prêmio PCA de melhor livre adaptação para as telas. Então, assim, essa mulher sensível, criativa, polivalente, mas assim, de uma delicadeza, né? Tudo que a Carla faz tem uma força, mas uma delicadeza enormes também, ao mesmo tempo. Eu acabei de ler vou só terminar, porque eu podia ficar falando sobre elas 2 horas, mas eu só vou terminar falando uma coisa, né? Recentemente, a Andrea Del Fuego me passou uma indicação de uma filósofa francesa. O nome dela, o sobrenome é muito complicado, não vou lembrar agora para reproduzir, mas depois eu mando para vocês. Que escreveu um livro recém-traduzido para o português que se chama A Potência da Suavidade, e que defende justamente que é possível, né, existir uma força de transformação poderosa naquilo que a gente chama de doçura, naquilo que a gente chama de delicadeza. Então, eu quero deixar com vocês agora a Carla Kinzo, que para mim é uma das maiores representantes do que a gente pode chamar da potência da suavidade. Essa é a Carla. Tá? Passo a palavra para ela. Nossa, que lindo, Fabiana. Obrigada pela apresentação. Você falou da potência da suavidade, eu lembrei
do livro da Bell Hooks sobre o amor, né? Uhum. Que ela fala que a gente tem essa tendência a achar, né, que o amor pode ser uma fragilidade ou um assunto menor na filosofia, sei lá o quê, mas ela vai torcendo a palavra que é muito gasta, muito usada, e você vê como que isso pode ser revolucionário, né? Seguir insistindo apesar de, né? Seguir acreditando ou apesar de. Eu acho que a ficção tem isso, né? Também tem tem esse lugar de destruir coisas, reconstruir coisas de um jeito muito sutil e profundo, eu acho, assim. Daí, um pouco esse amor pela ficção foi a ideia foi o projeto do Kafka, um projeto antigo. Vou falar um pouco, né, do projeto. Era um projeto bem antigo, que a gente mandou para alguns editais, nunca ganhava, aquele negócio do teatro, né? E é que quando ganhou a gente não tinha o texto. A gente começou a escrever, o que foi ótimo para a gente começou a escrever quando ganhou o edital, que foi durante a pandemia. Porque eu acho que isso foi fundamental para o texto se contaminar do que estava acontecendo naquele momento, sabe? E ser atravessado por questões contemporâneas, porque aconteceu muita coisa de 3, 4 anos para cá, né? Então, foi importante ter começado a escrever naquele ano, final de 2021. E o ponto de partida é o livro A Kafka e a Boneca Viajante, é um livro desse autor catalão, que parte de uma história que parece que é verídica, não se sabe. Tudo que ao redor do Kafka é um pouco assim, né? É, não é? Será que foi? Como foi? Então ele recuperou isso que poderia ter acontecido com ele, esse fato que talvez tenha acontecido muito provavelmente, e escreveu um livro infantil. Eu li esse livro há um tempão atrás, e achei que ele era um belo ponto de partida. Acho que foi um livro que ganhou vários prêmios, mas tinha alguma coisa nele, depois conversando com o Marcos é meu companheiro de escrita e também de vida, assim, né? Lendo o livro, a gente achou que ele era bastante conservador, assim, na narrativa, na linguagem, que a gente queria fazer coisas, a gente queria desobedecer o livro. Então, foi bom ter a coisa do APC foi a melhor livre adaptação, né? Porque muita gente achava que era uma adaptação desses literes do livro, e não é. E a história, não sei se todo mundo sabe, é que é essa do Kafka, que um dia ele encontra uma criança num parque, e ela é uma menina, e ela tá chorando porque ela perdeu a boneca. E aí ele fala para ela que ele é o carteiro das bonecas, e que a boneca dela viajou, e que, na verdade, ela, ele tem uma carta dela, ela esqueceu em casa, e é ele que escreve semanalmente cartas para ela, para essa criança. E aí ela consegue fazer o luto, digamos, ela consegue perder a boneca, né? Ela consegue se despedir da boneca, a partir das histórias que ele escreve para ela. E aí, é, esse ponto de partida é formidável, a gente, vamos falar sobre isso. E o Kafka é uma figura forte demais, né? Porque é um desses escritores, um dos maiores escritores do seu século, deste século também, uma pessoa que transformou não só quem escreveu depois dele, mas quem escreveu antes dele. Que escritor que tem essa força de mudar a percepção que a gente tem das leituras que foram feitas antes dele, né? É uma força de transformação, de uma divisão de mundo que o que foi feito antes se modifica também pelo trabalho dele. Então, a gente falou, nossa, é super difícil levar Kafka para as crianças, mas a gente vai levar, porque... E aí a gente falou, a gente quer trazer as partes dos livros dele, então, da metamorfose, do castelo, do processo, para dentro da história de algum jeito, e esses eram os acordos, e que a gente queria muito que a boneca fosse tão forte
quanto aquelas duas personagens em cena. Que ela tivesse uma questão também, que ela não fosse só um objeto, que ela tivesse existência, que ela tivesse um problema. E aí eu acho que porque a gente ganhou durante a pandemia, e a gente escreveu num período muito ruim pessoalmente para a gente, porque a gente estava fim de 2021, tinha aquelas aberturas ocasionais e tal, e aí o Marcos pegou Covid, meu filho pequeno pegou Covid, eu não sei por que eu não peguei, mas acho que era uma época em que a gente estava meio parcialmente vacinado e tal, então a gente, era Natal, e aí a gente ficou em quarentena em casa, então a gente já não se aguentava mais, e aí e tinha que escrever o texto, tá, então a gente pensou muito nessa ideia da menina, passar por um sentimento também de não poder estar no mundo. Ela tem uma questão também, ela fala, só posso vir até esse parque, então ela tem um mundo ficcional muito grande, e é por isso que ela entra muito rapidamente na proposta do Kafka, né, e depois ela se encanta por isso e resolve escrever também, né, sonha em escrever. E Ah, e a boneca é a nossa porção, no fim foi a nossa porção. Vamos olhar para o país onde estamos, né? Assim, a gente é um país colonizado, ainda que ainda sofre as cicatrizes disso, não vai se livrar disso tão cedo. Então a gente pensou numa boneca que se sente num entre-lugar, num não-lugar, uma boneca que também passou por uma espécie de diáspora, que foi levada para a Europa pela avó também extraordinária, sempre mulheres extraordinárias, né? Uma mulher extraordinária que é a avó da menina. Então, uma boneca que não é de lá, mas ficou lá e que resolve não ser mais uma boneca, que quer fugir do seu destino de boneca, de objeto, que fala, olha, eu quero rodar o mundo e eu vou... E se eu achar um lugar que me... E aí, nessas viagens, ela encontra o lugar de onde os antepassados dela vieram e fica lá. E fala, olha, eu vou ficar aqui, eu vou ver o que... E ela se sente tão estrangeira lá e cá, mas ela tenta se achar nesse entre lugar. E a gente queria que fosse uma atriz negra, porque a gente vai normalizando esse negócio de só ter um elenco branco, e a gente queria trazer, queria essa parceria, sabe? Queria esse olhar. E foi muito bonito, é que nesses anos todos que eu faço teatro, assim, a gente vem normalizando também uma plateia inteira, assim, toda branca, né? E de repente foi a primeira peça que eu fiz que era uma plateia interracial, assim, tinha muitas famílias negras, tinha muitas crianças negras. E isso fez diferença para a gente, assim, também, de querer se entender de querer sair da casca, né? De querer sair da bolha, de querer trazer para dentro de uma fábula que tem um escritor que se passa na Europa, trazer um pouco da gente, né? A gente também foi um país colonizado e que vieram povos da diáspora negra, que vieram povos também da Europa, que hoje em dia a gente lida com esse choque, né? Então a gente falou, bom, a gente vai ter que meter o dedo em algumas feridas e as crianças vão entender, elas vão. A gente ficou se perguntando, nossa, será que esse texto vai ser legível? Será em que medida ele vai entrando assim, vai comunicar? E a gente também tem uma tendência a subestimar, né? Eu nunca tinha escrito para criança assim no teatro. A inteligência, a sabedoria. A gente fala muito em reverenciar os que vieram antes de nós e tem que seguir fazendo isso, mas também tem uma espécie de reverência a quem vem depois, né? Tudo que a gente pode aprender com as gerações que estão nascendo agora, uma garotada muito, nossa, incrível, assim. E, então rolou. As crianças pequenas que entendiam aquilo que era para elas. E no fim foi isso, assim, foi bom desobedecer a um texto escrito por um autor, um autor europeu,
né? O Sierra e Fabra, não sei falar o nome direito, mas que, que possibilitou que viesse para a gente essa história do Kafka, né? E tem lá os sofismas dele, umas coisas que a gente não entende, que, mas que estão lá para torcer o pensamento, né? Para fazer, putz, que é isso? O que é realidade? Que é, até onde as palavras podem ir? Enfim, então. E como a Fabi falou, a gente quis muito que fosse uma peça que falasse sobre escrita, né? Porque é um escritor, então acho que tem essa tônica, assim, né? Sobre escrever, sobre como escrever, sobre esse choque entre o desejo de escrever e a vida. E como a gente se distancia um pouco para escrever, mas tem que se misturar a vida para seguir escrevendo. Então, uma espécie de meta teatro, né? E a encenação também foi muito inteligente, assim, porque eles começam com um prólogo sobre enfatizando isto é um teatro. Eu sou um ator, isso é um teatro, que a gente vai ver. Eu sou o Kafka agora, mas meu nome é Pedro. Então teve essas várias camadas assim que no fim as crianças super furaram. E tinha muitos adultos que saíam também bastante tocados. Então, acho que teve é, a o acontecimento teatral, sabe? Que o texto de teatro ele é oco também, né? Ele acontece e ele se modifica pela cena. Então, essa união eu acho que rolou justamente porque foi uma equipe muito atenta às questões daquele momento, sabe? Que são as questões de hoje, né, também, assim. Acho que é um pouco isso, assim, a história do texto. E foi super Uhum. legal, porque ganhou circulação, então tá circulando pelo interior, e a peça tá Eu, por mim, já ele estava acontecendo. aqui já, eu já tinha trazido todo mundo para cá, a trupe inteira. De certa forma, eu trouxe, né? Porque eu coloquei a peça quando eu fiz a exposição aqui em novembro, em Princeton. Agora, acabei de chegar de Chicago, né? Com as minhas criaturas também, mas lá foi só um dia, aqui ficou um mês, né? E, então, a peça é uma das epígrafes da exposição, no sentido de discutir justamente como é que a ficção muda a vida, né? Que eu acho que é como é que a palavra, né? Aquilo que é invenção, que a palavra inventada, como é que ela às vezes ela tem uma ação transformadora tão incisiva sobre a vida, muito maior do que a palavra colada na referência, né? Muitas vezes, né? Então, o que eu acho que essa é uma das grandes discussões, né, que não apenas a história original e o livro, mas que a peça também, eu acho que a peça enfatiza bastante, né, essa relação de como é que a palavra muda a vida, né, como é que outro dia me perguntaram, né, ela falou assim, uma pessoa que estava tomando contato com o meu trabalho, com o nosso trabalho, assim, mas por que que a literatura muda a vida? O que que a literatura muda na vida? O que que a palavra muda na vida? Me perguntaram. Eu falei assim, olha, eu vou te falar uma resposta bem direta e rápida. Tudo. Muda tudo. Tudo. Agora, explicar isso demora um pouquinho mais, mas muda tudo, né? Então, eu acho que essa é uma das questões que estão ali colocadas de um jeito muito bonito, né? Muito legal. Bom, podemos abrir para discussão, para as pessoas perguntarem? Eu tenho um monte de coisa para falar. O que você acha, Carlinhos? Vamos? Pode ser, claro. E aí a gente vai chamando pedaços, a gente vai, enfim, enfatizando É, questões. dá até para ler um Então, pedacinho. dá, oba, oba.
Eu Você tenho uma quer ler pergunta bem pequenininha de quanto foi, né, da duração desse tempo entre você conseguir a aprovação do edital e fazer a escrita, né? Fiquei curiosa com o seu prazo, em quanto tempo você conseguiu levantar esse texto? Foi curto, porque ainda bem que foi a quatro mãos. Então, assim, eu escrevia sozinha, mandava para o Marcos por e-mail, aí ele, o arquivo 1, daí ele fazia o 2, a gente fazia assim, um ia mandando para o outro. Mas a companhia Elevador eles tinham ganhado outro edital, e ele falou, a gente vai estrear o Tebas, não, Tebas, que era sobre o Édipo Rei e tal, todos os três Édipos, a gente vai ter que fazer isso, está fazendo ao mesmo tempo, então a gente quer adiantar os ensaios do Kafka, então se vocês puderem escrever em um mês, a gente falou, e todo mundo com Covid, Natal, nananã, preso em casa, aí eu falei, e eu sou do tipo que fala, ok, um mês, então vai, vamos. Aí o Marcos falou, de jeito nenhum, mais tempo, Carla, a gente vai precisar. Aí, enquanto a gente estava escrevendo, o Lazarato que dirigiu falou, Carla, manda o que vocês já tiverem. Aí eu, claro, eu querendo atender, né? Vou mandar o Marcos de jeito nenhum, vou mandar só quando tem. Então foi bom porque ele também foi me dando uma medida, assim, peraí, e aí foi mais ou menos um mês e meio, 2, que a gente... Nossa, que loucura. E aí eles começaram a ensaiar. Pois é. Eu tenho uma curiosidade, já vou engatar. Como é que foi essa divisão de trabalho? Quem fez mais o quê? Eu fiquei curiosa, porque assim, tem coisas, como a gente conhece muito, né? Conheço as outras peças da Carla, conheço os textos dela, né? A gente trabalha junto aí há muito tempo. Tem coisas que, assim, você vê, assim, que tem ela, né? E tem coisas que você fala, né? Então, como é que foi essa divisão? O que de Carla Quinzo tem no Caro Cá? Não, eu acho que, sabe, no começo, eu falei, eu acho que eu queria fazer as partes narrativas, eu queria as cartas, então tudo jogo de palavras, tudo isso. Mas aí depois, nessa engrenagem de ir mandando o arquivo, acho que a gente foi se contaminando, né? Eu fui roubando o jeito dele, ele foi roubando o jeito meu, e aí eu comecei a gostar de entrar mais nos diálogos, ele começou também a assumir mais as cartas, acho que mais para o fim estava mais misturado. Uhum. Mas eu acho que eu pensava, tinha que ter um prólogo que falasse sobre escrita. Então eu falei, eu quero começar. Daí eu comecei o texto e aí a engrenagem começou e vir. Você chegou a olhar um dicionário sobre a palavra estranho? Super, daí também tem o texto do Freud, foi uma referência, né? O Com estranho certeza. familiar. Sim. Ia ser minha pergunta essa. Foi respondida. Foi super. Eu peguei aquele dicionário analógico, isso é uma preciosidade, né, de se ter em casa, o dicionário analógico da língua portuguesa, que vai lá na palavra estranho, daí ele começa com sinônimos, mas aí ele explode para Ele fora, fica assim. estranho. Analogias, aproximações, diferenças, aí uma mesma palavra você vai, sabe? Então, eu também usei bastante dicionário analógico, mas a coisa do estranho para a gente era importante, porque o Kafka era um escritor, é um escritor muito estranho, o estranhamento da boneca, de não se sentir nem cá nem lá, a criança tem também, ela fala, tem um sopro, a coisa dela ter uma questão, né, de se sentir estranha também, a gente queria que ela também se sentisse estranha. E todos os aforismos, tudo que a gente trouxe, assim, são muito estranhos, né? Você pode ficar um tempão pensando sobre eles. Depois eu recupero alguns que a gente colocou. Uhum. E assim, uma coisa, um momento que me toca muito nesse prólogo, que foi justamente o que eu escolhi para estar lá na abertura da exposição, né? É justamente essa coisa das palavras, né? E como elas vão, de certa forma, se derivando, né? Daquilo que tenta expressar, vamos dizer assim, o que está sendo visto, sentido, ouvido da maneira mais fiel, vamos dizer assim, possível, para outras coisas que vão se derivando disso, né?
Mas um momento que me toca muito, que ela fala nesse prólogo, quando ela falou assim, que a palavra, de todas essas palavras, a Pina diz, né, a que eu mais gosto é raro, né? E eu, lógico, a gente tem uma hora um pouquinho mais para frente, né, que eles falam justamente, né, eles falam justamente o estranho, o que é familiar, e que não a gente vai tornar o familiar estranho, e é isso que tem, né, que aí você fala, bom, aqui está a coisa do estranho familiar do Freud, a gente vê essa coisa, mas quando ela fala do raro, vocês chegaram a ver, ou não sei se vocês têm a referência do Hermann Hesse, do raro? Não, nossa, fiquei curiosa. Ah, Não. então, tem uma coisa muito linda que é bonito Ah, esse livro... Bom, é um livro lindérrimo, né? Estranho, muito estranho, do Hermann Hesse, que é o Lobo da Estepe. Hermann Hesse também era um escritor muito estranho, né? E, e que é esse homem de 50 anos que é todo cheio de conservadorismos, né? O Harry, que é esse personagem, e que é muito convencional, se veste convencionalmente e tal, mas que ao mesmo tempo se acredita que ele, pessoalmente acredita que ele é também um lobo da estepe, então, que tem um lado totalmente instintivo, selvagem, que fica abafado, né, por essa casca convencional, e depois, no fim, é um fim bem... o final, o epílogo, o desfecho do livro é um desfecho muito surpreendente, assim, muito legal, porque a gente fica nessa coisa de se ele é homem ou se ele é lobo, né, se ele é o social ou se ele é o instintivo, que é um livro da década de 1920, né, ainda bem aí ligado ao início da psicanálise também, né, mas por que tem a ver com o raro, né? Tem também uma história dentro da história. Então, teoricamente, o narrador do livro é que está com... Ele é também o narrador dessa história do Harry, né? Então, tem uma história dentro da história. E aí ele diz que ele encontrou esse manuscrito, aquelas coisas que às vezes tem na literatura, né? Um manuscrito se chama o manuscrito do Lobo da Estepe, seria o Harry contando, então, essa questão que ele tinha. E que a dedicatória do tal manuscrito é justamente essa, né? Que esse é um livro só para os loucos, só para os raros, né? Então, quando ela fala que a palavra que ela mais gosta é raro, eu falo, nossa, adorei. É assim, louco, estranho e raro, é tudo da mesma família, né? É isso aí, muito bom. Oi, Dimara, chegou agora. Eu vi que também a Ângela acabou de entrar. Então, a gente já está aqui no bate-bola. Isso, eu estava me confundindo, até mandei e-mail para a André, tinha confundido, não tinha visto o link, não podia perder, né? Encontro do Genan e com a Carlinhos. Imagina, com a Carla, imagina. Carla, eu ainda não consegui assistir, né, a peça, eu vi só o iniciozinho e já me pegou, então depois Ai, eu você não chance de chegou no mandar fim, porque a mensagenzinha. dona aqui, quando chegou no fim, caiu no choro e agora mesmo precisei ser acudida pela cria. Por que você está chorando tanto? Falei, calma, não é nada de ruim errado, tá tudo bem. Que mais, gente? Eu lembrei muito do Walter Benjamin também, né, por essa questão do viajar, conhecer outros lugares para trazer a narrativa, e como que narrar é importante para elaborar o luto, né? Você falou do começo do luto, porque se isso não acontece, né, fica um buraco mesmo, um vazio, né, de significação, e como isso é explicitado na peça, essa necessidade de criar uma história para que a menina vá entendendo que a boneca não está mais ali, né? Como a gente passa por isso durante a vida e como tem lutos que a gente nunca elabora porque esse processo não foi feito direito, né? Assim, não foi. Então, achei muito bonito e lembrei do marinheiro do Walter Benjamin também. Eu te ouvindo,
é isso, assim, eu fiquei pensando, o book club é isso, né? Você está no meio da pandemia, o que a gente pode fazer para elaborar? É uma boia no meio do caos, né? E aí, vamos falar sobre literatura, vamos falar sobre ficção. Então, a ficção tem essa dimensão, né? Tem essa força, assim. Poder narrar, se narrar, fazer um fechamento para os eventos, mesmo que você esteja no meio deles. E você falou do Benjamin, nem ocorreu enquanto a gente tá, Benjamin, ele fica assim, né, por aqui, mas não foi uma referência direta, mas ele tá, porque, nossa, quantas vezes a gente não leu, né, discutiu o narrador, e tem, né, tem a figura da boneca que fala, eu vou, e aí ela começa a escrever, você é uma grande jornalista investigativa, e tem a menina que ela tá enraizada, ela não pode sair, mas ela fala, mas eu vou escrever. E o Kafka também, ele tinha uma vida, né, ele era um funcionário público, e, e é daí que ele tira, né? Daí que o mundo implode, sei lá, os verbos não dão conta do que é ele. Né? Tem esses escritores que nunca saíram, né? O Machado é um também, que ele sempre ficou no Rio de Janeiro. Ali. Não são escritores viajantes, né? E trazem essas viagens para nós, mesmo ficando numa vida comum, né? E a própria experiência da Carla, né, que estava lá confinada dentro da casa. Eu acho que isso impressionante. Quando você revelou isso, ficou ainda mais incrível a experiência. Eu acho que ajudou muito, né? Então, e eu não sei se você... Bom, a gente... A Carla tem, além de tudo, né, que ela já fez e faz, a tese dela tem a ver com as imagens melancólicas no cinema do Joaquim Pedro de Andrade, né? Você lembra da noção de melancolia que a gente tinha? Fala um pouco, essa coisa do Benjamin, ó, você vê como ela pode não estar consciente de que ele esteja ali, mas ele está, né? Porque ele está nela, Carla Quinzo. Você se lembra? Me lembro na minha casa, a gente fazendo, no Brasil, a gente fazendo a qualificação dela, e aí a discussão era justamente a questão da melancolia para o Freud e para o Walter Benjamin. Conta um pouquinho disso, Carlinhos, você vai ver que está tudo ali. Você lembra disso? Nossa, sim, foi um texto que foi sugerido, não é? Então, também outra coisa que um texto sugerido pela Carolyn, né? É de uma autora, acho que é israelense? Certamente, sim. Eu esqueci o nome Da dela. Universidade de Tel Aviv, não lembro também do nome dela. Mas é um texto interessantíssimo, porque ele também é um texto desobediente. Super. Ele desobedece à ideia do Freud de luto e melancolia. Através de uma desobediência que vem do Benjamin, que é muito legal. Que era bastante desobediente. Bastante. Porque para o Freud, o luto é quando você faz o fechamento, né? Quando você consegue se despedir, você consegue... você internaliza aquela perda e você segue. E a melancolia é quando você não consegue fazer isso. Então, você fica... O objeto de desejo perdido fica uma fantasmagoria. Né? Vira uma neurose, né? Isso. E aí, só vou interromper um pouquinho para dizer isso. Olha como isso é importante para a ideia que a gente desenvolve no grupo, no Genan, né? A gente está falando aqui de um cuidado de alma, né? Que seria o que o Freud estava tentando fazer. Então, como é que eu cuido de uma ferida de alma, que é o luto, uma perda irreparável, né? E aí o Freud diz lá no texto dele, né, luto e melancolia, exatamente isso que a Carlinha está falando. Ele diz lá, olha, o luto, se não elaborado, ele vira melancolia. E melancolia é uma doença, é uma patologia, uma neurose. Então, como é que a gente vai cuidar dessa melancolia para não virar doença, o luto? A gente vai desreprimir, né? Era o processo do Freud. A gente traz a consciência e a gente esquece, a gente larga para trás. Então, o luto, a superação do luto para o Freud, ela passa pela ideia de esquecimento. Então,
Vou dar um exemplo meu, né? Porque eu me lembro que quando a gente estava discutindo isso, foi bonito, porque a Carla estava tentando trabalhar essas questões das imagens, da perda da esperança num país como o Brasil, na década de 70, tal como configurado nos filmes. E essa ideia da melancolia, né, ela foi configurada, estava configurada assim. Então, como é que eu faço, né? Mas aí tinha um problema, que é exatamente o problema que a gente vê, eu acho, na história da boneca, nessa história, né, da boneca perdida, que é assim, como é que eu faço para superar a perda? Segundo Freud, eu tenho que entender, tornar consciente a perda e esquecer. Então, eu tenho que me desapegar do objeto perdido, né? Só que tinha um problema ali na tese da Carla que a gente estava discutindo, tá bom, mas o que a gente está tratando nos filmes é justamente do contrário. Como é que a gente pode trabalhar essas perdas, esse sentimento de perda, de destruição, através exatamente do contrário do esquecimento, que é o lembrar, né? Que é o lembrar, que é o recordar, que é o lembrar. E aí, peraí, segundo Freud, isso vira doença. E o excesso de lembrança de luto é melancolia, que é patologia, né? E aí a Carolyn Overhoff Ferreira, que estava na banca da Carla, veio com a solução. E a solução era esse artigo, e depois eu mando para vocês, dessa professora, acho que era da Universidade de Tel Aviv, que fala, peraí, tem uma pessoa que ressignificou o texto Luto e Melancolia do Freud. Está no artigo. E essa pessoa é o Walter Benjamin. E como é que o Benjamin ressignifica isso? É isso que é lindo de morrer. Aí você quer falar, Carlinhos? Ai, gente, Fabi, você nasceu para ser professora. Do jeito que você conta, eu vou contar e você conta, aí você fala de novo. Então, eu vou Cara, finalizar. Então. parece que ela Como preparou a aula, né? Mas assim, é porque também não é que eu preparei, eu estou meditando porque está na peça, né? Estou meditando sobre isso. Não é à toa que a peça estava na minha exposição, porque é justamente isso, né? E não só essa questão, quer dizer, quando a gente estava discutindo isso, foi, a defesa da Carla foi 2019. Essa discussão que a gente teve deve ter sido 2017 ou 2018, foi na qualificação dela. Eu estava ainda em luto por conta da perda da minha mãe. E essa discussão que a gente teve ali foi uma discussão fundamental, porque me fez ressignificar a minha própria experiência. Porque o que acontece? Veja, já vou chegar na solução do Benjamin, que é fantástica. Qual que era a questão ali também para mim, pessoal, naquele momento? Né? Era assim, olha, segundo Freud, eu tenho que esquecer. Então, assim, existe uma espécie de culpa, a gente se culpabiliza também, se a gente não é capaz de superar o luto. Mas por que eu estou ainda sofrendo por causa daquilo? Eu já devia estar superando, já devia ter esquecido, já devia ter não sei o quê. Então, a gente fica, nossa, eu estou doente, né? Isso é uma patologia, isso é uma neurose. E a gente começa a assim, achar que o erro é nosso, que a gente não consegue esquecer. E aí você fala, muito, eu sou doente, né? Não consigo esquecer, né? Segundo Freud. Oi, Andréia, linda! E aí, ela chegou em casa de Belo Horizonte, ela já aqui. E aí veio a Carolyn com essa solução maravilhosa que vem do Benjamin, que é justamente ressignificar a ideia de melancolia. Então, para o Benjamin, a melancolia não é uma patologia. E como é que você supera o luto, então? Não é esquecendo, é integrando. Ou seja, aquilo que você perdeu fora passa a ficar dentro de você. E a partir do momento em que aquilo não é mais algo de fora que você perdeu, mas é algo que está dentro de você, você não perdeu mais, você ganhou, você incorporou aquilo. E aí esse luto está superado. Então, a melancolia teria um lado positivo, de certa forma, que é justamente dar o input para esse processo de incorporação daquilo que foi perdido, que então é recuperado num outro sentido. Ele é internalizado dentro da gente.
então o que era fora está dentro e não foi perdido. E aí você não sofre mais por isso. É lógico que esse é um processo que é um processo que não tem um tempo determinado, né? Para cada um pode acontecer mais demoradamente ou mais rápido, né? Mas eu vou dizer uma coisa, é por isso que a história, olha só como está tudo encaixado, né? Isso já está lá na tese da Carol. E olha só o que ela constrói, né? Quando ela constrói o Kafka, ela constrói uma história justamente sobre isso, né? Sobre como é que você ressignifica uma perda, ou seja, você reincorpora aquilo que foi perdido para dentro, não a gente, no caso, a menina, né? E aí, qual que é a questão? O papel da ficção nesse processo de integração daquilo que foi perdido, que passa a ser reconquistado novamente, né? Então, é maravilhoso isso, porque aí que tá, porque aí a gente vai começando a perceber aquilo que eu estava dizendo logo no início, ou seja, por que que a literatura ou a ficção mudam tudo? Mudam tudo porque ela vai ressignificando todas essas questões, entre outras coisas, né? Todas essas perdas passam a ser reconquistas e aquilo é seu, não é mais de ninguém, né? Quando eu digo muitas vezes que isso foi o que o Kafka fez quando ele inventou a história da boneca viajante, né? Aquela boneca, não é porque que houve um esquecimento da boneca, não, ela vira algo que faz parte da menina, né? Como um ser ficcional que é dela, né? E que não está mais perdido, está reganho, reganhado, sei lá. É a mesma coisa que eu sempre falo quando eu escrevi meu livro, né? Que eu escrevi meu livro da livre docência, né? Quando eu digo aquele livro é o corpo da minha mãe, aquele livro é a minha mãe, claro que ele é um corpo de palavras, né? Mas é a minha maneira, eu sempre falo isso, é a minha maneira de mantê-la viva. Então, ela não está mais não viva, porque ela está viva naquele livro. Cada vez que o livro for lido, ela vai estar viva de novo, né? Então, ela não morreu mais, ela virou eterna, ela superou o tempo, e é aí que está a grande coisa maravilhosa, quer dizer, para superar o luto, você não tem que esquecer, você tem que lembrar, sabe? E é isso que é lindo. E é a ficção que faz lembrar, e é a imaginação que faz lembrar, e é o trabalho com a palavra que faz lembrar, e é bonito. E isso é um processo de cura profundo. Olha a minha alma aqui atrás, cura, sendo toda costurada. É um processo de cura profundo. E por isso tem tanto a ver com a gente aqui, né? Então é lindo demais. E é preciso rememorar, é preciso lembrar, é preciso, né, recontar a história. Então, a boneca também tem uma dimensão de perda, né? Ela fala, tem alguma coisa que está aqui me incomodando, eu vou atrás daqueles que vieram antes de mim. Então, eu não te lembro como é que é a frase do Benjamin, mas ele fala uma coisa como não esquecer a multidão solapada pela marcha da história, né? O anjo que olha para trás. Então, O anjo que olha para trás. eu me né? recuso a esquecer aqueles que foram... recusa o esquecimento, é isso mesmo. Os que foram... tem a história a história dos vencedores já está dada, né? E a história de quem? Então, é isso, assim, não esquecer. Então, eu preciso... A gente queria que tivesse essa dimensão, assim, de ter a história individual, a menina, ela perde uma boneca, tem um trauma, tem uma perda ali, outra que ecoa a da menina, que é a da boneca, e o Kafka estava intuindo coisas que iam acontecer também, né? A obra dele fala de alguma coisa que está vindo, né? Que vão ser os horrores da Segunda Guerra. Então, bom, como é um autor extraordinário, ele faz essa quebra no tempo, né? Então, ele já tem uma espécie de melancolia que é uma espécie de predição até, né? Do que vai vir. Então, Sim. tem esses ecos históricos e pessoais. E a gente está vivendo isso, né, na pandemia. Quantos lutos coletivos e individuais acontecendo.
E assim, às vezes o que eu percebo, muita impossibilidade de compreensão de que existe o mundo não é o mesmo. A gente não pode querer esquecer tudo o que aconteceu, né? A gente tem que lembrar, até para que a gente possa entender o que é e a gente possa realmente se transformar a partir do que aconteceu e do que é esse novo, né? Não dá mais para falar que não é novo, não é. Uma coisa que eu tenho sentido muito por aqui, também eu posso falar para vocês, por exemplo, o tempo mudou, né? Eu mudei, claro, e o meu tempo também mudou, no sentido não só de, enfim, tempo cronológico, mas o ritmo, né? A relação com as coisas. Então, eu sinto, por exemplo, que o trabalho não é mais o mesmo, né? O tempo de trabalhar não é mais o mesmo, né? Hoje eu sinto que eu sou muito mais lenta para fazer as coisas, né? Eu não sei, e as coisas demoram mais a acontecer, né? E às vezes elas acontecem, elas demoram né? Não é mais aquela coisa vertiginosa que a gente tinha antes da pandemia, né? Tem outra coisa acontecendo, e que é uma mudança na nossa própria relação com o tempo e com as nossas ações no mundo, né? Então, não dá para negar que isso... E é interessante porque as instituições querem, de certa forma, retomar algo que não existe mais, que é uma espécie de, vamos esquecer tudo isso, esquecer o luto, esquecer tudo, e vamos continuar como sempre foi, mas não é mais como sempre foi, né? A tal da marcha da história, né? Vamos seguir, é o progresso, vamos esquecer, Exatamente. Uhum. É isso mesmo. Não é isso, né? É justamente o contrário. Então, eu acho bonito isso porque... e também eu sinto muito isso, né? Eu falo para algumas pessoas, nosso trabalho aqui no Genan, algumas pessoas com quem eu tenho conversado mais frequentemente, né? O quanto a gente tem também... É interessante, quando eu fiz a exposição aqui, né? Com os meus bichos, todas as outras minhas criaturas, etc., etc., a Lila Schwartz estava numa das... Porque eu fiz a exposição, ficou um mês aberta, e aí, além da discussão que houve, a mesa redonda, houve 2 visitas guiadas, né, que eu fiz, uma em inglês e uma em português. Na última, que foi a em inglês, a Lila Schwartz estava, né, e a Lila tem feito um trânsito muito intenso entre Brasil e Estados Unidos, e ela é professora visitante aqui em Princeton, e ela estava assistindo tal. E aí eu estava contando, por exemplo, né, da virada que o Genan teve naquele 2013, 2014, que a gente achava que fazia medicina narrativa, e depois a gente se tocou que não era bem aquilo. Então tinha aquelas 2 bolas, né, que o Cadu falava, aqui é medicina, aqui é literatura, no meio a intersecção é medicina narrativa, e a gente faz isso, a gente está aqui. Eu dizia, não. Então a gente faz o quê? Eu falei, não sei, a gente não faz isso, né? E aí, anos depois, a gente chega àquele diagrama da berinjela. Então, no meu livro eu digo, né, que é de tomate a berinjela, né? Aquelas 2 bolas e a berinjela, que é uma coisa muito mais complexa e tudo mais, né? Aí a Lília diz uma coisa assim, ela diz assim, foi a sua virada vegetal, né? Porque agora se fala na virada vegetal, porque todo mundo está falando das literaturas dos povos originários, né? Foi a sua virada vegetal do Genan. Eu falei, sim, mas agora a gente está numa segunda virada, né? Que essa foi a virada hermenêutica, quando a gente se começou a se ver como intérpretes do mundo, né? Agora a gente está começando a virada criativa, e agora eu sei lá onde é que isso vai dar, porque a criação, como diz a Andrea Del Fuego, assim, é uma vertigem, né? Ela é feroz, né? E a gente, mas tem a ver com essa ideia muito forte de que a mentira da ficção tem um poder transformador naquilo que a gente chama de realidade, que às vezes é muito mais transformador do que dizer a verdade com V maiúsculo, né, que os discursos referenciais da ciência, por exemplo, conseguem transformar. Então, é disso que a gente está falando aqui hoje, né? A gente fala na história de uma menina
que supera um trauma de uma perda pela via da ficção, né? Pela via da invenção, pela via daquilo que foi, na verdade, uma mentira. Alguns pedagogos bem radicais de hoje em dia falam, imagina, fica mentindo para a menina, tem que dar senso de realidade para ela, falar que perdeu mesmo, morreu, boneca, tchau, né? E, na verdade, o Kafka faz justamente o oposto. Então, a cura, ela é uma cura pela narrativa, é uma cura pela ficção, né? Que mais, gente? Ai, tem tanta coisa para falar dessa peça. Eu anotei esse momento do Kafka, que ele diz, tudo que você ama provavelmente será perdido, o amor voltará de outra forma. É exatamente isso que você está falando, né, Fábio, incorporar. Nossa, essa peça é tão maravilhosa. Eu saí extremamente emocionada, assim, eu achei de uma importância, eu assisti hoje de manhã e assisti hoje nesse dia, Dia das Mulheres, com tantas personagens femininas também, até mesmo as histórias, né? Essa avó que aparece no texto, é tudo tão bonito, é uma rede mesmo que vai se emaranhando, né? E eu acho a sensação que eu tive é que a gente sempre fala, né, dessa ação transformadora, ação curadora, essa palavra é um pouco problemática, né? Mas a ação transformadora mesmo da narrativa, e eu acho que a sua peça, cara, ela ensina, e eu não seria orientando da Fabi se eu não dissesse isso, mas ela ensina pela própria forma, né? A gente termina de assistir essa peça, eu me senti um pouco curada, um pouco transformada ao final. E aí você pensa o porquê, né? Por conta das histórias, por conta desse fenômeno que se abre ali. Então, acho que mostra na prática, tá falando sobre isso. Eu concordo com você, esse metateatro é uma coisa linda. Mas a própria estrutura cura a gente um pouquinho, seja lá do que for, né? Mas cura. Foi muito especial assistir. Agradeço muito ter disponibilizado essa peça para a gente. Eu espero que ela volte onde é possível assistir a peça. Ela está gravada, acho que a Fabi pode disponibilizar sem problema para vocês. Mas eu espero que ela volte, acho que ela vai voltar, né, para São Paulo. Uhum, sim. Você tinha comentado com a gente que ela ia ser encenada na Faculdade de Medicina, não falou? Foi? Ela foi. Você sabe? E como foi? Parece Eu vi. mas Foi eles uma falaram alguma apresentação. coisa, fizeram algum comentário? Eu fiquei curiosa, porque até perguntei, mas os meus médicos da Faculdade de Medicina não me responderam na época. Nossa, parece que a peça vai ser encenada na Faculdade de Medicina. E a minha curiosidade era por que a curiosidade deles em relação à peça, né? E como teria sido a reação deles. Então, fiquei um pouco curiosa. Você ficou sabendo alguma coisa sobre isso? Eu não fiquei sabendo, mas o Pedro Haddad, que faz o Kafka, o pai dele foi professor. Nossa, eu não sei agora, mas ele é médico. Eu não sei se foi por ele, mas Pai. parece que. Oi? O pai dele é O pai. médico. É. E aí, eu acho que eles tiveram uma roda de conversa, mas eu não participei. Eu acho que era um pouco. Eu acho que a tônica era as narrativas. Agora eu não sei exatamente. Eu vou perguntar para ele depois, que a gente Isso, perdeu conta esse. para a gente depois, porque nos satisfaz a nossa curiosidade aqui, porque o porquê que os médicos queriam assistir Caro Kafka, né? Então, Uma peça é uma, infantil e tal, quer dizer, juvenil, mas é né? uma peça que tem a ver com várias coisas que dizem respeito aos médicos, né? Estou aqui vendo a janelinha da Vera, e é uma peça, por exemplo, que eu acho que tem tudo a ver com a Vera Zay, porque é uma peça, e com outras pessoas daqui, lógico, mas assim, uma peça que fala de luto por perda, né? Uma peça que fala de um escritor doente, né?
porque ele fala lá pelas tantas, né? Ela tem um sopro no coração e ele tem um sopro no pulmão. Então, existe uma questão de uma doença física ali rolando, né? E ela também tem essa questão, né? Então, assim, essas questões, né? Do que são as doenças, vamos dizer assim, do que são os males, e de como é que a gente cuida deles, também está ali, é a temática também, né? Não só dos males físicos, mas também dos males da alma, né? Dos males emocionais, dos males das nossas trajetórias. Então, é muito, muito lindo, e eu acho que eu vejo, eu até enxergo porque se fosse médica, gostaria de assistir essa peça, mas como eu não sou, eu queria saber se tinha a ver com a minha sensação também, né, a respeito disso. Que mais, gente? Dá até para ler um pedacinho, né? Tá bom. A Ângela levantou a mão. Quem levantou? Ângela? Eu. Sim, não, mas se a Carla quiser ler, seria um presente para nós. Assim. Mas eu vou botar vocês para lerem, porque é um diálogo. Ah, tá bom. Então, eu vou falar. Então, boa noite. Um prazer enorme estar aqui de novo. E realmente, assim, faço eco a todas aqueles comentários aqui do chat, que é uma delícia. E, Fabiana, nossa, né, é sempre um aprendizado muito grande, que todos os encontros é maravilhoso. Não assisti ainda a peça, Carla, então, parabéns aqui por tudo. E olhando para vocês, parece tão novinha. Eu falo, meu Deus, já assim, tão novinha. Ela é. Não, eu tenho 42 anos. Você perdeu a minha fala emocionada de mãe de meninas, que a Carla é uma delas. Eu entendi. Então, olha, parabéns no geral de tudo. E continue sempre assim, com essa carinha de boneca, já entrando no tema, né? Oi. Não, mas nossa, Fabiana, muito bacana. E eu não sabia, não conhecia, né? Já li, né, um pouco de Freud, mas eu não cheguei nesse texto. E falar sobre melancolia, assim, né, faz parte da vida, né? Assim, acho que depois um pouco de psicologia aí, que a gente fazendo terapia há tantos anos, a gente acaba aprendendo algumas coisas. Falam agora de transgeracional, né? Então, aquela melancolia que veio lá da minha avó, que passa para o meu pai, que passa para mim, que a gente não entende muito bem de onde que vem, onde que está. Então, esse poder transformador, assim, é muito, muito importante, né? Ressignificar, é tudo coisa que a gente tem aprendido ao longo do tempo, mas com a pandemia foi, né, maior, assim, com muitos lutos. Aí vocês, falando de Walter Benjamin, eu não estudei, né, não conheço muito a fundo, sempre por palestras e tal, mas por tudo aquilo que foi dito até agora, pensando na nacionalidade dele, né, pensando na Alemanha, e pensando, eu morei um período lá e fui naquele campo de concentração da Dachau várias vezes, porque levava sempre alguém que vinha me visitar, a gente ia até lá. E assim, a primeira vez foi um choque total, aí depois você entende e aquilo, né, vai se transformar. Daí, gente, mas como consegue, né? Como que a Alemanha consegue viver com tudo isso? Então, assim, através desses lugares mesmo, né? Manter o campo de concentração, manter alguma, né, aquela torre de Berlim, né, que ficou pela metade, então manter os lugares, manter a história, divulgar e falar, porque, olha, isso existiu, isso foi realmente, aconteceu né, tem que ressignificar no sentido, vamos viver sempre com essa marca, mas estamos aí, estamos transformando. E aquilo que aconteceu no início desse ano, né, no dia 8 de janeiro, 8 de março hoje, Feliz Dia das Mulheres, mas no dia 8 de janeiro, eu gostei, eu ouvi na Voz do Brasil que o busto do Rui Barbosa tinha sido totalmente, né, assim, depredado, ligado, tá? E eles decidiram que eles não iam reformar, não iam deixar do jeito que estava, exatamente para marcar isso que aconteceu e para não que se repita, né? Então,
uma ressignificação de fatos ruins, mas um aprendizado, né? Com coisas que a gente carrega e que possa deixar para outras gerações também. Né? Sim. É muito obrigado, Ângela. Então, é muito importante. Me lembro que já vou deixar a Carlinha ler, mas assim, me lembro que em 2017, acho que foi no final de 17 ou 18, não me lembro mais, não lembro, acho que foi um desses anos, eu fui assistir a uma fala do escritor israelense Amos Oz, que quem me conhece sabe que é uma das minhas grandes paixões literárias, né? E o Amos Oz estava no Brasil, eu tinha acabado de chegar de Portugal e era o lançamento de um livro dele sobre o fanatismo, né? Não vou me lembrar agora do título do livro exatamente, mas o carro-chefe era um ensaio dele, chamado como observar, como conversar, com um fanático. E uma das coisas que ele falou nesse dia, né, e estava bem cheio, foi lá na Casa do Povo, né, no Bom Retiro, uma das coisas que ele falou foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça e tem a ver com isso que vocês estão conversando agora, que a gente está falando aqui, que é justamente essa questão do lembrar, né? Ele disse assim que a gente dizia, né, que a gente, no texto também tem isso, que a gente vive um mundo de grandes polarizações, né? E que, então, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo, ou eu sou a favor, ou eu sou contra, e é tudo uma questão de ou preto ou branco, ou bom ou ruim, né? Tudo muito maniqueísta, tudo muito difícil, né? Se você gosta de um, você não gosta do outro, e as coisas são, o diálogo muito, muito fundamentalista, né? Em muitas questões. E aí diz o Amos Oz que o grande problema desse nosso século XXI é o esquecimento, né? Que ele fala assim que as gerações anteriores à nossa, né? Enfim, pouco anteriores à nossa, viveram todos os horrores das guerras do século XX e de todo o autoritarismo e todo o holocausto e tudo aquilo que pessoas, né, terríveis, né, líderes terríveis como Hitler, Stalin e outros perpetraram, né? Então que a memória, né, dessas figuras e dessas ações era muito viva e que isso de certa forma era um antídoto contra fundamentalismos, de que essa memória está sendo perdida e que então os fundamentalismos estão voltando e que o perigo é o esquecimento, justamente o perigo é o esquecimento. Né? Não é o lembrar, é o esquecer, que a gente não pode se esquecer, que a gente tem que ser capaz de aprender as lições da história, né? E não se esquecer delas. Então, eu acho que é um pouco disso que a gente está falando, né? Como é que a gente supera o trauma? A gente não supera esquecendo, a gente supera ressignificando, incorporando, fazendo daquilo parte da nossa experiência vital, para que a gente possa, então, sair mais rico dessa experiência vital. Né? E não mais empobrecido, que é a questão da perda. Vai lá, Carlinha. O que você quer ler para a gente? Não, só complementando, e aí mantendo viva mesmo a ruína, né? Mantendo evidente o que está, a cicatriz, né? Esse seu fundo ali, que é uma imagem bem benjaminiana, né? As ruínas. Uhum. Mas eu não quero ler, eu vou convocar, né? Tem 3 personagens, tem o K, a Pina e a avó. Daí eu vou compartilhar aqui. A gente pode ler um pedacinho estranho da peça. Oba! Aqui, que está em vermelho. Então, assim, quem quer fazer o K, quem quer fazer Pina, e tem a avó lá na peça. Posso ser a avó? Pode. Então, a Ângela é a avó. A avó tem nome de avó? Tem nome de avó, ela aparece lá na frente. Quem vai ser a Pina? Eu vou ficar quieta, gente, só eu falo. Eu posso fazer a Pina se o Hélio fizer o K.
Aprovadíssimo, Andréia, adorei. Eu também Aclamado, apoio. tá? Por aclamação. Eu acho ótimo. Você faz, Hélio? Com a sua voz de locutor de rádio? Aham. Então vai. Você disse que hoje me contaria uma história incrível, lembra? Não sei contar histórias direito. Pode inventar o que não souber. Prefiro ouvir a sua. Na verdade, não é bem uma história. É uma espécie de fábula. Uma dos três porquinhos? Não exatamente. Tá, pode contar mesmo assim. Ah, disse o rato, o mundo torna-se cada dia mais estreito. A princípio era tão vasto que dava medo. Eu continuava correndo e me sentia feliz com o fato de que, finalmente, via à distância, à direita e à esquerda, as paredes. Mas essas longas paredes convergem tão depressa, uma para a outra, que já estou no último quarto e lá no canto fica a ratoeira para a qual eu corro. Você precisa mudar a direção, disse o gato, e E devorou-o. já terminou? Já. Não entendi. O que você não entendeu? O final. O gato comeu o rato. Mas qual é a moral da história? Não tem moral da história. Mas toda fábula tem que ter moral da história. A minha não tem, tudo bem? Posso contar a minha história agora? Claro. Uma vez, quando eu era pequena, muito menor do que eu sou hoje, a minha avó chegou em casa de uma longa viagem. Escolhe uma mão. Essa Agora abre. era uma pequena caixa com... O que é isso, vó? Um olho de vidro. De quem? Meu mesmo. Está higienizado? O que aconteceu com seu olho de verdade? É uma longa história. Uma vez, há muitos e muitos anos, conheci um artista que estava há dias, meses, talvez até mesmo mais de um ano em jejum. Não comia nem bebia, absolutamente nada. E sabe por quê? Porque as pessoas pagam para vê-lo jejuar. Quem é esse seu amigo, Pina? Meu nome é K. Como a letra do alfabeto? Franz Kafka. Muito prazer. Eu sou a lembrança da avó da Pina. Encantado. Onde estávamos? No olho de vidro. Exato. Ele dizia que não comia porque até então não havia encontrado no mundo comida que o deixasse satisfeito. Não é engraçado? Não entendi. O que isso tem a ver com o olho? Achei que você gostaria de algo meu como lembrança, para quando eu não estiver mais por aqui. Para onde você vai agora, vó? Não faço ideia, Pina. Mais algum lugar misterioso? Sem dúvida. Vou sentir sua falta. Eu também. Mas, toma, seu presente de verdade é esse. O olho é melhor jogar fora antes que a sua mãe veja. Uma boneca, que linda, vó. Qual é o nome dela? Não sei. Por que não escolhe você? Eu gosto de Felícia. Deu a minha hora. Mas é a história do olho, vó. Outro dia, meu amor. Ai, que lindo. A avó desaparece. Que lindo, que lindo. E foram duas fábulas, né? Roubadas do Kafka, a coisa do gato e do rato, né? E a pessoa que jejua. Não tem moral nenhuma, não tem. E as crianças dão risada disso. É Então, lógico que eles sabem que a vida é assim. Só a gente que é trouxa e acha que tudo tem que ter moral. tem um sentido, uma explicação, né? Uhum. Isso mesmo. Muito lindo. Ai, vocês leram muito bem. Obrigada. Foi muito legal. Isso sim.
que mais que a gente quer perguntar? Eu achei tão lindo o papel do sopro. Assim, eu acho que eu nunca tinha pensado nessa palavra direito, até essa peça. E aparece de tantas formas, né? Assim, o sopro, a vida é um sopro, o sopro no coração, depois o sopro no pulmão, que foi uma imagem tão inesperada, né? Tão bonita. Eu achei que esse som, na verdade, brinca, a peça brinca muito com o S, né? Assim, até mesmo no estranho, esquisito. Pensei no S até como que tem uma recusa do caminho reto, né? Com aquela história da corda bamba que fica um pouquinho em cima do chão. Que é do Kafka também, isso aí. É do Kafka. E eu achei muito bonito, eu achei assim que é um caminho mesmo. Acho que o S se repete de algumas formas, mas na imagem do sopro isso veio muito bonito, assim, muito poético. E o sopro veio de uma necessidade narrativa, né? Porque a gente quer que essa menina tenha um estranhamento também. Daí ela tem alguma coisa que impossibilita ela de sair. Então ela vai ter um sopro no coração. Daí a gente falou, e o Kafka tinha tuberculose, né? Então a gente falou, daí a gente põe um sopro no pulmão. E eu me lembro que a Fabi falava, quando ela dava as aulas eu fiz uma matéria de com a galera da medicina também, né? E você falava muito, as doenças, só que estão cheias de metáforas, falando o pulmão em broto. Então, a gente estava falando disso semana brotamento. passada em Chicago, que é a que eu mais amo. E o coração, que é um vaso. Eu piro nisso até hoje. Um vaso que se parte, que as mulheres têm mais que os homens, não é? Conta isso aí, Fabi. Tem uma doença, agora eu esqueci, o Cadu que sabe melhor porque eu tinha escrito, ele tem um nome, mas é uma doença do coração grande. O coração grande e fica duro, e isso parece que tem um nome. Você sabe, Hélio, o nome dessa doença? Tem uma doença. Eu vou A síndrome do coração, do vaso do coração partido, uma coisa assim. Síndrome do coração, uma coisa assim. E parece que é uma doença que tem a ver com questões emocionais. Aliás, eu preciso contar para vocês que na semana passada, quando eu estava em Chicago, fui para fazer essas 2 palestras, então, e levar a exposição, e que foi uma exposição dos meus bichos viajantes. Por quê? Né? Porque a mala com as minhas coisas não chegou. Eu cheguei e o resto, principalmente foi a alma, olha só, coisa. Os bichos menores, né? O meu rato, meu gato e a raposa e tal, vieram comigo na mão, mas os maiores, as esculturas, precisei despachar em mala, tem metal, e eles não iam deixar eu entrar no avião com metal, né? Então, a mala com tudo, e todos os frames, todos os spots, não sei o que, olha lá. É exatamente isso, síndrome do... É isso mesmo, de Takotsubo, exatamente. E aí, não chegou a mala, né? E eu falei, putz, né? Os caras resolveram sair por aí, né? Curtir a noite de Chicago, né? Só chegou no dia seguinte, e eles ficaram viajando lá, e depois que correr para me arranjar. Mas o que eu ia dizer é que eu estava falando isso, estava conversando com a minha amiga professora lá, o quanto a medicina é metafórica, né? E que porque na verdade, qual foi a minha discussão lá, né? A minha fala lá? Foi justamente mostrar o quanto a construção médica dos pacientes, ela é uma construção imaginativa, né? Quando o médico reconta o seu paciente, mesmo que ele reconte o paciente, num caso clínico, ele escreve lá o fulano, tantos anos, pililila, toda aquela forma do caso clínico, isso é uma narrativa, não é mais o paciente aquele, vida real, né? Real life. É uma construção de linguagem que é feita de acordo com determinados parâmetros, né? Protocolos dessa linguagem que ela acha que é a linguagem da verdade. E não é, né? Então, o tema da minha fala era portraying, betraying,
que todo retrato é também uma espécie de traição. Você nunca está falando do que é verdadeiríssimo de carne e ossinhos e tal, né? E então é isso, né? Quando você está falando dessas coisas, é tudo, como diz o próprio Amos Oz, né? Tudo que importa é feito de palavras. E a palavra, ela não é a coisa, né? Em si, a coisa em si, né? Então é isso, né? Mas ao mesmo tempo, o quanto ela tem da coisa, né? O quanto ela abre, ela é uma abertura para aquilo que é na existência, né? E isso é o bonito assim, é a compaixão e o terror da linguagem, né? Que é essa coisa de você falar, não é, mas é. Não é nada disso, mas é tudo isso, é aquilo, é isso que eu quero dizer. Falar um sopro no pulmão diz muito a respeito do que é a tuberculose, não é? Né? Então é maravilhoso esse trabalho do poético, né? Muito, muito, muito impactante. Né? E aí eu ia dizer que coisa interessante, posso mandar isso para vocês também, daqui a pouco. A gente compartilha, depois eu mando tudo por e-mail, a Andréa manda para vocês. Eu assisti uma exposição, porque aí, lá, quando eu estava lá com a minha exposição e falando dos meus bichos, uma das pessoas que veio assistir a minha fala é curadora do Museu de Arte da Universidade da Northwestern, que é o Block Museum. E ela veio para mim, a curadora do museu, falar assim, você tem que ir lá assistir uma exposição no museu, que a gente tem essa exposição lá e que tem tudo a ver com o seu trabalho. Eu falei, bom, né? Não sabia o que era, mas resolvi ir para ver o que era. E olhem só que coisa interessante, né? É um artista, eu acho que ele é de origem latino-americana, pelo nome dele. Eu não fui muito atrás ainda dessa coisa, porque não deu tempo. Mas ele fez uma pesquisa, olhem só, sobre os primeiros registros na história, lá no século XIX, de batimentos cardíacos. Então, os primeiros instrumentos para você seguir os padrões de batimento cardíaco, né? As curvas, né? Aquelas curvas que vai tutum, tutum, tutum. E aí, as primeiras gravações de som do final do século XIX, então ele fez toda uma pesquisa, e ele foi transformando essas curvas sonoras em arte. Então, ele faz objetos com metal, ele faz gravações, ele faz experimentações com fotografia e colagem, e ele faz experimentações com as emoções. Então, como é um batimento cardíaco quando você tem medo? Ou como é um batimento cardíaco quando você está ouvindo uma música tranquila? Ou quando você sente que está num encontro de amor? Então, você tem todos aqueles desenhos mirabolantes daquelas curvas cardíacas que são belíssimas, né? E ele faz também experiências com o telescópio Hubble. Ele fez um projeto lá. Então, olha só como a metáfora trabalha, gente. Coisa. Então, ele faz lá, ele pega as fotos do telescópio das estrelas. E a gente sabe, né, que a estrela é um corpo que já morreu, né? A gente está vendo a luz de algo que já se foi, né, há muito tempo, que demora para chegar para a gente. E aí ele faz umas colagens a partir de álbuns de música, de estrelas da música que morreram. Então, Janis Joplin, sei lá, vários. E ele faz colagens de coisas desses álbuns, das estrelas que já morreram, sobre as estrelas que já morreram do telescópio Hubble. Então, a metáfora são as estrelas que morreram, né? Então, vejam como isso é tão... traz uma visão, né? E, ao mesmo tempo, pera um pouquinho, né? Gente que morreu, estrela que morreu, é corpo ausente, né? E aí as coisas vão se ligando, né? E vão dando um sentido para esse fenômeno, né? Que está sendo observado. Então, e ele trabalha sempre nessa interface da ciência com a arte, que é muito bonito, né? Então, e dessa coisa da metáfora, belíssimo, né? De você, metáforas visuais, no caso, e auditivas também. Então... Você falou só me lembrei de um filme que eu gosto muito, que chama, não sei se vocês conhecem, Nostalgia da Luz, é um documentário.
e que como que é o nome dele? Se chama Patrício Guzman, né? Um chileno, e ele faz essa metáfora do céu e dos que foram enterrados, né, na ditadura, que foram os corpos que estão, os rastros das pessoas que estão enterradas no deserto, lá no Atacama. Vou por aqui. É bonito demais. Isso mesmo. Que mais, gente? Eu tenho uma pergunta também, que é assim, eu queria falar um pouco, agora a André vai falar assim, se não fosse a minha orientadora, se ela não falasse disso, não seria minha orientadora. Eu queria fazer uma pergunta sobre a forma da peça. Duas, na verdade, assim. Sei lá, né? Você me fala um pouquinho como é que você vê isso, Carlinha, que é assim. Primeiro, eu queria saber por que ela começa pelo fim. Porque, de certa forma, o prólogo é o fim, né? É ela falando, olha, ô Kafka, você lembra de quando, né? A gente estava junto, né? Ela é uma peça circular, né? Ela começa pelo fim, ou seja, pela consequência daquilo que foi aquele encontro dentro do argumento da peça, que é o fato dela querer se tornar uma escritora, né? Então, essa já é a consequência daquele encontro. E o fim acaba nisso também, né? Então, anos depois, tal, a troca de cartas. Eu queria, não sei se vocês pensaram nessa estrutura circular, né? Se eu pensei, queria ouvir um pouquinho, se você tiver alguma coisa para falar sobre isso. E queria entender também um pouquinho, quem leu a obra do Cierre Fabra, sabe que ali a Pina, que é a menina, né, que não é Pina, no livro do Cierre Fabra não é Pina. Aliás, Pina é sua sobrinha, né, cara? É, ela é. E ela é assim, que nem a Pina da peça? Ela é. Olha só. Então, e será que ela foi nomeada por causa da Pina Bausch? Foi. Olha só, tá vendo? Tá tudo ligado, né? Então, e a menina no livro, ela não tem esse protagonismo que ela tem na peça. Ou seja, ela é digamos assim, ela é um receptáculo passivo, mais passivo, né? Daquilo que o Kafka traz para ela nas cartas, né? Então, assim, eu acho que assim, isso é um testemunho importante dizer que assim, na peça ela ganha presença, né? Ela é uma personagem que cresce, né? Cresce em relação ao livro, né? Então, essas duas coisas que eu queria, se você puder comentar um pouquinho. Vou começar pela última, porque a gente queria muito, Kafka já é uma figura muito forte, e a gente queria muito que a criança transformasse ele tanto quanto ele a transforma. Então, o caro Kafka é um endereçamento, tem alguém que escreve essa carta para ele. E a gente queria muito é isso, assim, que eu falei, né, de como a gente reverencia quem veio antes, mas também tem uma reverência a quem vem depois. E Kafka sendo um escritor que mudou todo mundo que escreveu depois dele e todo mundo que escreveu antes dele também, uma espécie de torção do tempo, então que a criança fosse atingida por ele, mas que ele também fosse atingido por ela. E para isso ela tinha que crescer, tanto ela quanto a boneca. E a gente queria que as atrizes mulheres também fossem fortes, que não fossem só receptáculos. Essa é uma coisa que a gente gosta menos do livro. Do grande escritor, que é grande para burro, mas né, que ele também se afetasse por elas. Então, a gente acabou fazendo as outras, que não tivesse protagonismo, que fosse uma relação horizontal. Então, e que assim, na mesma medida em que ele vai escrevendo as cartas para ela, ele vai tendo ideia para os livros dele. Então, putz, essa é uma ideia boa do inseto. É ela que fala do inseto que acorda, né? Então, que fala, nossa, a gente teve também essa espécie de hipótese de que
que aquele encontro faz ele também ter ideias. E a gente, sobre a estrutura, a gente não pensou a priori, vamos fazer uma estrutura circular. Isso foi acontecendo, sabe, no jogo da escrita. Acho que isso de escrever junto também ajuda, pelo menos a mim, assim, a sair dos lugares costumeiros, né? Então, vi um negócio, nossa, por que o Marcos foi por aqui, tá? Então vamos. E aí, cada um ia driblando o Isso é a outro. Carla, gente, assim, tá, então vamos. Vamos. Em vez de tentar brigar ou mudar, ela vai também. Ela fala, tá bom, agora vamos. Vamos driblar, né? Então, e se driblar, né? Porque a gente acaba repetindo coisas. Então, quando vem alguém que traz uma coisa diferente, você fala, tá bom, então eu vou sair do lugar por onde eu iria, vou ter que pegar outra vereda, tal. Mas que a gente sabia que a gente queria começar com uma carta, para já estabelecer o jogo epistolar. Então, e isso também acabou dizendo sobre essa ideia de tempo, né? De que o Kafka, da perda, ela perde ele também, ele morre, né? No final da peça. Então, mas ele segue dentro dela, porque ela virou uma escritora. Ele fala, olha o que aconteceu, eu estou escrevendo. Ela virou o escritor, né? Ou a escritora, sim, exatamente. E é interessante que é uma história, né? Dizem que é uma história verídica que aconteceu realmente no último ano de vida dele, né? Dizem, né? Então, isso também é uma desobediência, né? Porque na peça existe um lapso temporal, né? Quando ela fala assim, olha, estou agora aqui te mandando essa carta muitos anos depois, né? Esses muitos anos depois não aconteceram, bom, na vida dele, porque ele morreu um ano depois, dizem, né? A história conta que ele, um ano depois, faleceu, né? Do que seria esse encontro que teria acontecido com essa menina no parque. Mas é bonito, né? Porque, na verdade, é como se todos eles fossem eles, mas todos fossem um só, né? Existe um jogo de imbricamento, né? Que eu acho que tem a ver muito com a ideia de transformação mesmo, de mudança, de herança, sei lá, de aprendizado, né? Porque o aprendizado é isso, né? É o outro, é o mesmo que é outro, né? A gente, é o outro, é a gente vai, né? Nessas combinações a gente vai construindo uma outra coisa, né? Que mais, gente? Brincando um pouquinho com essa questão do aprendizado, semana que vem começam as aulas, eu dou aula à noite, então por isso o ano passado ficou complicado para mim, fiquei de quarta-feira, né? Então, assim, sempre aqui gerando meu coração, mas não pude vir. Mas você falou de aprendizado, que continua, é a mesma pessoa, mas que já é outra, né? Quando eu começo o curso, a primeira semana, a primeira aula assim, do curso, eu sempre falo, ó, curso, então eu lembro do curso de Rio, curso, né? Assim, em italiano é corso, que é o particípio passado de correre, né? Então é correr. Então a gente começa aqui e termina lá. Nós não podemos terminar da mesma forma como começamos. Então é um curso, né? Fluido e seguindo em frente. Assim. Então, gostei que você falou do aprendizado, que é isso. Que bonito, eu nunca tinha pensado nessa palavra. Também nunca tinha pensado nisso, é isso mesmo. Então, que mais, minha gente? Fala, Andréia. Estava sentindo falta de você falando, mas eu sei que você chegou de viagem, deve estar respirando um pouco. Nossa, puxa, eu queria dizer para a Carla que eu quero muito assistir, estou com um link, né? E quando soube que era sobre a menina, né? Enfim, que perdeu a boneca, né? Que é uma história real, aquela coisa toda assim, enfim. Depois eu quero assistir e vou escrever para você. Com certeza, quero ver muito, assim, ver onde, enfim, com essas falas aqui eu fiquei mais atiçada ainda. E eu me lembrei porque eu cheguei, a conversa era o luto, né? Já a morte, né? Cheguei nesse ponto e
me lembrei de uma passagem do Blanchot, que ele pega um pedacinho do Diário do Kafka, que fala da morte e da criação literária. E aí, enfim, aí mistura tudo, né? O fato dele, da razão pela qual ele escreveu a carta também, de alguma maneira, né? Porque, não sei, a viúva, né, disse que ele estava assim tão intenso na carta, como se ele estivesse diante de uma obra, né? Levando aquilo em consideração como se fosse uma obra. E aí, posso ler 3 linhazinhas do diário, que é quando ele fala da morte, da escrita e para ele. Voltando a casa, disse a Max que no meu leito de morte, na condição de que os sofrimentos não sejam insuportáveis, eu estaria muito contente. Esqueci-me de acrescentar e mais tarde omiti deliberadamente que o que escrevi de melhor fundamenta-se nessa aptidão para poder morrer contente. Em todas essas boas passagens, deveras convincentes, que as que ele escreve, né? Trata-se sempre de alguém que morre e que considera isso muito cruel, vendo aí uma injustiça. Tudo isso, pelo menos em minha opinião, é muito comovente para o leitor, mas para mim, que creio poder estar contente em meu leito de morte, tais descrições são secretamente um jogo. Regozijo-me até por morrer no moribundo, utilizo, portanto, de maneira calculada a atenção do leitor. Assim, concentrada sobre a morte, conservo o espírito muito mais claro do que o daquele que suponho que se lamentará em seu leito de morte. A minha lamentação é, pois, tão perfeita quanto possível. Não se interrompe de maneira abrupta, como uma lembrança real, mas segue seu curso belo e puro. E daí o Blanchot comenta assim: Kafka sente aqui profundamente que a arte é relação com a morte. Por que a morte? Porque ela é o extremo de si. Quem dispõe dela, dispõe extremamente de si. Está ligado a tudo que pode, é integralmente poder. A arte é senhora do momento supremo, é senhora suprema. Não é interessante? Ele pensando na sua morte contente e me escreve essas coisas. É muito interessante. Jogando, livro né? André, do Do Blanchot? jogo, sabe? Assim, nossa, que O Diário do Kafka, né? Mas diário de Kafka. Ah, é do diário. E aí o Blanchot faz os comentários. E aí o Blanchot faz uns comentários, é quase inteiro sobre ele, né? Sobre essa coisa da escrita e morte, da aproximação da escrita com a morte. Nossa, é desconcertante, assim, eu sou muito, de vez em quando volto para esse livro que eu não tenho coragem, porque esse envolvimento com a escrita, né, mas essa ideia dele se aproximar com a morte como um jeito de ir para o extremo de si, para buscar mesmo a palavra, né, ele está aqui assumindo um jogo com essas palavras, entorpecendo o leitor, mas ele faz isso se ele vai para a margem de si, ele faz isso se ele vai para esse extremo. E nesse muito extremo ele difícil. deseja morrer contente. Maravilhoso. Que cura. Não é uma cura querer morrer contente? Mas o incrível é essa coragem, né? Então, eu conheci, assim, fiz um curso dentro de linguística, tá? Eu conheci um professor que linguista que criou uma ferramenta muito utilizada dentro da linguística de corpos, e ele era muito gentil, uma pessoa muito querida, assim, muito, todo mundo gostava. E eu encontrei com ele em outubro, e em janeiro eu soube que ele tinha morrido. E foi por uma aluna, né, que falou assim, professora, mas tal ferramenta, sabe que o autor lá, ele morreu. Aí deu aquela, falei, como assim? Nem sabia que ele estava doente. Aí eu fui procurar, e ele tinha criado tipo um blog, uma coisa assim, né, dizendo, linguística, minha vida e meu câncer. E coisa de 3 meses, assim, ele ficou, né, ele escreveu algumas páginas e depois já foi assim, muito rápido. E ele era em inglês. E naquele mesmo período foi quando morreu o David Bowie.
que ele fez aquele clipe, não sei se vocês lembram a música, o álbum, não lembro, chamava Lázaro. Aí eu lembrei do Quatro Casamentos e um Funeral. Lembra desse filme, né, que ele declama, né, aquela poesia linda lá de Paris, tudo. Assim, gente, que capacidade é essa desses ingleses? Assim, por coincidência, foram 3 pessoas que eu conheci que né, que tiveram essa mesma abordagem, digamos, né, com a morte, né, e fazer uma coisa linda. Aí, isso que você acabou de trazer agora me fez lembrar, Andréa, essa nossa. coragem. Eu acho que é uma coragem, né, de saber que vai estar lá E ir para o extremo de si, que coragem mesmo, e que perigo, né? Coragem, que perigo. E eu só queria comentar também que é lindo isso que a Fabi trouxe da assimilação, né? No luto, né? Não é o esvaziar, né? Limpa a casinha daquilo, dos quadros, daquela vivência, da experiência, né? É uma coisa de assimilação. E eu me lembrei do escritor indígena, o Daniel Munduruku. Eu nunca esqueço isso, né? Ele falando de um ritual de incinerar o corpo, né? Deixar em cinzas o corpo do ente querido, e a partir dele fazer um mingau. E aí, alguns da tribo, não são todos, mas eles fazem uma beberagem, se preparam com uma beberagem e comem o mingau. Que é uma corporificação do simbólico, né? E que a gente faz isso de outras maneiras, quer dizer, pode fazer isso de outras maneiras por meio do simbólico, não de uma maneira tão corporificada assim. E eu acho que uma das maneiras é a escrita, né? A escrita é uma forma de sobrevivência, né? Eu acho que porque na verdade, assim, eu tenho discutido muito isso, né? Foi uma pergunta que eu fiz mesmo para a Andréa. Eu estou trabalhando muito com essa coisa dos personagens agora, com essa ideia, né? Do portraying, betraying, e com essa ideia toda. E assim, eu tenho repetido muito isso, porque cada vez mais me convenço disso, né? De que os seres de ficção existem na realidade. Eles existem na realidade. Os seres de ficção existem na realidade. E o fato deles existirem na realidade muda o mundo. Muda o mundo. O mundo não seria o mesmo sem Ana Karenina. Não seria o mundo sem Riobaldo. Não seria o mesmo mundo sem, sei lá, Fabiano, ou sei lá, Michel enfim. Então, assim, porque mudam a nossa visão do mundo, né? Mudam a nossa construção do mundo, eles existem na realidade, né? Então, essa questão, né, que todo mundo, essa separação entre ficção e realidade, ela é uma invenção. Ela não existe, porque, na verdade, tudo é ficção e tudo é realidade, né? Então, só, e a gente tem que aprender a viver nessa fronteira, nessa relação, né? E extrair disso, conferir isso, o maior sentido do mundo, né? Do nosso mundo, ao menos. Então, é assim que eu me sinto também rodeada das minhas criaturas aqui. É muito interessante, porque elas têm uma existência, elas têm uma existência. Aliás, elas têm uma existência muito interessante, porque elas têm uma existência que se materializa em alguns momentos, né? Então, meu personagem principal, quando eu vim para cá, sempre foi minha raposa. Hoje estava minha raposa de verdade, passando pelo jardim. Que agora nós ganhamos uma raposa de estimação. Ela vem porque ela quer. E ela mora no meu jardim, né? Então é isso. Então, eu espero, assim, muito que Pina e Felícia e Cá se materialize na nossa vida também, né? Para que a gente, então, aprenda a contar histórias quando viaja, contar histórias quando fica e contar histórias que nos curem, né? Que eu acho que essa é a grande moral da história, né?
da história da Pina, da Felícia e do Ká, que é esse poder da palavra mesmo, né? Esse poder da palavra. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Quer falar? Eu queria falar, né, vai ficar como lição de casa, Carla, assistir a peça, mas um pouco da nossa conversa a gente acaba trazendo, porque a gente está lendo e trabalhando, né? E hoje eu passei o dia trabalhando no materialzinho didático e eu estava relendo o Marinheiro do Pessoa, e assim, bate direitinho, né? Vai até me ajudar a fazer um fechamento, porque é um pouco isso, né? Nós, no Dia Internacional das Mulheres, aquelas 3 mulheres veladoras, estáticas, diante de um corpo de uma 4ª mulher morta, e aí o que você faz, né? Quando a vida está em suspense, a morte está na sua cara. Você conta histórias, e o contar histórias faz a gente lembrar que a gente está vivo porque vale a pena sonhar, porque as histórias nos lembram que outras coisas vão acontecer, né? Que por mais que o momento presente é difícil, a possibilidade de viver aquelas experiências boas por trás dessas histórias tá ali, né? Tá nos lembrando que que o problema passa e a vida continua. Então, só compartilhar um pouquinho isso e agradecer e dizer que vou te mandar, assim que eu puder assistir a peça, eu te mando um recadinho, Carla, estou muito curiosa. E eu acho que uma outra coisa muito linda que eu queria deixar para vocês também, eu hoje também estou uma contadora de histórias, né, porque eu estou passando por diversas experiências diferentes aqui, né, também viajei, né, então me senti um pouco Felícia, sabe, quando a Felícia fala, então eu fui lá e vi, e aconteceu um pouco comigo o que aconteceu com a Felícia, de achar o lugar dos seus antepassados, né, porque na semana passada, eu vou contar mais essa história para a gente terminar. Eu fui para Chicago, então, e fui a convite, né, da Northwestern University para essas 2 palestras e tal. Mas eu queria ir para Chicago porque eu tenho parentes lá, né? Bom, não sei se vocês sabem, né? Tem uma questão aqui, quer dizer, da onde vem a raiz, né? Eu vim daqui, né? Minha mãe foi grávida para o Brasil de mim, então eu poderia ter nascido aqui, né? Não aqui, mas em Minnesota. Então, tem alguma coisa de mim que é daqui, né? Então, tem um fio que eu, né? E, curiosamente, então, assim, por que eu fazia tanta questão de praticar? Eu fazia mesmo questão absoluta. Porque a primeira viagem que eu fiz na minha vida internacional, o primeiro avião que eu entrei, a minha primeira, e fiz porque paguei por ela, porque meu pai era um homem que odiava viajar e odiava pagar para os outros viajarem, quanto mais para si mesmo. Ele nunca financiou viagem de nada, eu sempre quis viajar, sempre quis. Eu era meio feliz, eu queria viajar. E aí, quando eu então pude começar a trabalhar, guardar meu dinheiro, fiz 2 coisas. Vejam que são coisas de viajar. Eu comprar meu carro e guardar dinheiro para viajar. E para onde que eu vim viajar? Para cá. Não exatamente para cá, para Chicago. Por quê? Porque existia essa história da minha infância, de que meus pais, quando estavam aqui nos anos 60, tinham ido visitar a família da minha mãe, que tinha vindo da Europa para cá. Então, primo do avô da minha mãe veio para cá, e o avô da minha mãe foi para o Brasil, e existia uma história familiar que era contada, né? Olha, esse é o fulano, primo de fulano, não sei o que lá. Então, quando eu guardei dinheiro, eu falei, vou viajar, para onde que eu quero ir? Eu quero ir para Chicago ver a família da minha mãe, que eu não conheço. E vim para cá, Chicago. Então, Chicago foi o meu primeiro porto de todos os portos que eu já visitei nessa minha vida de viajante, que vocês sabem que eu tenho roda no pé. E aí era para lá que eu queria ir. Queria retomar o fio dessa história. E aí, então, como meus pais foram lá nos anos 60 visitar a Helen, que era, então, a esposa desse primo do avô da minha mãe, que teve 2 filhos e tinha... Eu fui para lá nos anos 90, e aí quem me recebeu foi a filha da Helen, minha prima, com os 2 filhos pequenos. E agora eu falei, eu vou para lá para ver meus primos. E o meu primo pequeno, que tinha 4 anos na época,
o Mark está com 33, e ele é o viajante. Ele também é de retomar as histórias da família, e sabe, desde 1700 não sei quanto. E aí eu falei, eu vou para lá. Gente, foi uma experiência, assim, que não dá para descrever para vocês. Porque quando o Mark tinha 4 anos, que é esse meu... Então, são dois, a Laura, que é a irmã dele, que tem 2 filhos, agora pequenos, na mesma idade, 6 e 5, e eu fui levar meu filho. Olhem só que coisa, né? Para conhecer, então, para retomar essa história. E aí eu fui, e o Mark, quando ele tinha 4 anos, ele grudou comigo. Essa criança era uma coisa comigo. Eu tinha 20 e pouco, ele grudou comigo. E quando eu ia embora, fiquei um mês com eles em Chicago, né? Na época do inverno, Natal, não sei o quê. Quando eu ia embora, ele grudou na minha mão, naquela época, em 94, 4 anos. E ele ia indo para o avião comigo, para o portão do avião. E a mãe dele, a Elizabeth, minha prima, falou, onde você está indo? E ele olhou para ela com a maior cara deslavada do mundo, mão dada comigo, assim, olhou para ela e falou assim, eu estou indo para o Brasil, para Fabiana, né? E aí ela falou, imagina, você é maluco, que Brasil, você tá louco? Venha cá já, aquelas coisas de mãe, né? E, olhem só, aí essa história, né? E esse menino que era diferente, ele era um menino, ele sempre foi um menino diferente, assim, interessado. Quando eu chego lá agora, ele foi assistir minha palestra, minha segunda palestra. E aí nós fomos jantar, né? Eu, ele, o Felipe, que foi meu aluno da USP, que eu trouxe para cá e está dando aula lá. Então, assim, olhem só as histórias entrançadas, né? E aí o Felipe diz assim, então eu, meu filho, Felipe, o Mark e Ana Clotilde, minha amiga, que me convidou. Estávamos no jantar, Felipe, que foi meu aluno da USP, e que eu ajudei a vir para cá, já com filho, casado, né? Ele olhou para mim e falou assim, foi você, é por sua causa que eu estou aqui. Foi você que me fez vir para cá. Eu já fiquei assim, né? Ai, meu Deus. Segura coração, né? Eu vou sofrer desse síndrome do coração aí que cresce e fica parado. E aí, depois, na sequência, vira o meu primo Mark e diz assim, pois eu quero dizer para você que quando a sua vinda para cá, quando eu tinha 4 anos, é uma das primeiras lembranças da minha vida. E você mudou a minha vida. Porque foi porque você veio para cá que eu soube que tinha outros lugares no mundo, outros lugares que eu queria visitar, línguas que eu queria aprender, família que eu queria retomar, histórias que eu queria contar. E hoje ele fala 5 línguas, ele já morou na Alemanha, morou em Portugal, ele é um cara, assim, incrível. E aí, quando ele falou isso, eu falei, gente, como é que pode? Aí que tá, Carlinha. Sabe aquela coisa do escritor mudado pela menina e pela boneca? Eu me senti exatamente o Kafka nessa... Por um pouquinho, né? Peraí, né? Quem é que muda quem? Né? Quem é que... E aí... Quando eu fui na casa deles, no sábado, que eu entrei lá naquela casa, minha prima, família inteira, jantar de família, e eu chorei que nem uma criança, né? Chorei que nem uma criança. E aí vem ele lá do quarto dele, que ele não mora mais lá, agora ele comprou a casa dele, mas vem ele do quarto dele com um móvel de peixe, de madeira. Sabe desses peixinhos de madeira que às vezes a gente tem em feiras de artesanato no Brasil? Ele mostra, assim, um peixinho de madeira, assim, vem aqui com o peixinho. Agora. Ele fala assim, tá vendo? Esse móvel aqui de peixe foi você que me deu quando você veio para cá, quando eu tinha 4 anos. E sabe, ele está pendurado sobre a minha cama a minha vida inteira. Então, assim, o que dizer, né? Uma coisa assim, essas histórias não morrem, né? Elas ficam suspensas, sabe? E aí você vai lá e você engancha o fio, e aí a história continua, né? E enfim, e como elas são transformadoras. Imagina, eu falo assim, gente, como é que pode
um menino de 4 anos me falar que eu transformei a vida dele. Eu não sei, eu não tenho noção, né? E como é que eu vou saber disso, né? Mas é isso, né? É aquela história de que as histórias estão ali para serem contadas e a gente puxa o fio e aí vai. E é tudo vida e é tudo história, né? Então, eu acho. Pois é, imagina a pessoa falando, esse peixe ficou sobre a minha cama a vida inteira. E aí ele escreveu depois um post no Facebook sobre isso, dizendo que a minha visita, não vou lembrar a palavra que ele usou direito, mas assim, o tinha feito o homem que ele é hoje e mostrado as escolhas que ele queria ter tido desde sempre. Então, assim, gente, que responsa, né? Sabe, assim, pelo amor de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebeu o quanto a gente constrói, né, essas histórias de vida, e a gente costura essas histórias, e elas permanecem, né? Elas, como diz a Carla também, agora eu vou retomar de novo, a gente transforma o que veio antes, mas a gente transforma também quem vem depois, né? E eu acho que é isso que fica para nós, né? Então, Carlinha, quer falar alguma coisa para terminar? Então, só agradecer, porque acho que o teatro é tão efêmero, ele acaba. E aí a oportunidade de falar e de ler, de ouvir outras vozes, lendo um pedacinho do texto, faz isso reacontecer de novo. Então, foi muito legal ter falado sobre uma peça. Acaba nada. Toda vez que a gente põe voz e corpo no texto, ele recomeça. Como assim acaba? E o peixe sai de cima da cama? Não, mas tipo aquele evento, né? Aquela apresentação, ele acontece depois, né? Um pouco registro, sei lá. Então, Mas está sempre ali, não muda nunca. É um outro tempo, é o tempo do eterno, não tem como morrer. Está verdade. ali. Verdade. É isso, é isso. Então, obrigada. Então tá bom. Então, um beijo a todos. A gente volta o mês que vem, tá? A gente volta no mês que vem. Tá bom? E muito obrigada aqui pela presença de vocês. E um beijo, principalmente para todos, mas principalmente para minha Carla querida, tá? Um beijo. Beijos, boa noite. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.